Hoje com a querida Socorro Acioli. Vamos lá, nós vamos falar sobre como se conta um conto. Deixa eu fixar o comentário aqui. E já... Vamos lá. Deixa eu procurar Socorro aqui. Socorro Acioli chegando. Escritas Ninjas. Então, está chegando. Olá, tudo bem? Olá! Oi, Jeff. Como Tá é que me tá, vendo, querida? me ouvindo bem? Sim, Boa tudo noite. certo. Boa noite. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje. Vamos. Um prazer estar aqui contigo. Eu vou falar rapidinho quem é a Socorro Racioli. Socorro Racioli é escritora, nasceu em 1975 em Fortaleza, né, no Ceará. Jornalista, fez também uma formação na literatura, isso é inclusive um doutorado, né? Na Universidade Federal Fluminense, e hoje dá aula, né? E dá aula de escrita criativa, a gente vai poder falar um pouco, né? Ou bastante sobre isso, porque temos uma hora para conversar sobre esse tema. Já ganhou o Prêmio Jabuti em 2013, né? Publicou vários livros. Deixa eu desativar aqui os comentários. Infelizmente, a gente está numa época que não dá para deixar os comentários, porque eles acabam atrapalhando mais do que nos ajudando, mas vai passar, viu? A Cabeça do Santo é de 2014, não é? Isso. Também traduzido e publicado, né, em outros países. Tem ensaios biográficos, tem ensaios sobre literatura, sobre Monteiro Lobato, né? Literatura infantil, então, tem aí mais de 15 livros, né? De É, literatura 18. infantil, São 18. 18 livros, né? E também literatura infanto-juvenil, ou seja, né? Também isso é uma outra parte importante no teu trabalho, que é a questão de adaptação e de tradução também, não é? Tu atua nessas pontas todas aí da literatura. Mas assim, ó, para começar, né, eu queria que tu, primeiro né, agradecer muito a tua participação. A nossa conversa aqui vai, né, tratar de um episódio muito interessante, muito importante, né, que eu acho super bacana e vamos ver o que a gente consegue extrair desse episódio ainda, né, que é, né, inclusive que faz aí foi publicado, né, aquela oficina do Garcia Marques, né, uma oficina em 2004 ou foi Foi 2006? Quando é que foi 2006. Foi 2006. 2006, né? É, em San Antonio de los Baños. Eu tive lá, sabe que tive duas vezes lá em San Antonio de los Baños, né? E aí eu queria começar por aí, né? Teve uma coisa muito interessante, porque como é que é? Tinham 10 vagas, 9 selecionados e daqui a pouco tu é a última selecionada, como é que é? Ou como é que foi esse momento de tu mandar um conto e ser selecionada para fazer parte desse grupo, né? Enfim, um privilégio, né? É um privilégio fazer parte dessa oficina, né, de contos com o Gabriel Garcia Marques. É, boa noite, Jefferson. Boa noite, todo mundo. É uma alegria estar aqui falando desse assunto. No momento que a gente precisa tanto de esperança, falar de literatura é sempre eu acho um privilégio muito grande. Assim, tirar um tempo do dia para falar disso, para a gente acreditar que existe saída por algum lugar. Né? E sobre a oficina do Garcia Marques, a ideia dessa oficina surgiu porque, assim, da cabeça dele, né? Porque ele foi um jovem, quando jovem, foi estudante de cinema. Morou em Roma um tempo, estudou cinema na Itália, e tinha como paixão o cinema. E queria ter, inclusive, ele teve o desejo de trabalhar com cinema, ele chegou a escrever roteiro, mas o que aconteceu na vida dele foi a literatura. Agora, o filho dele, Rodrigo, é diretor de cinema, de série. Ele que adaptou aquela série In Treatment, que é israelense, adaptou para os Estados Unidos.
Ele realizou o sonho, acabou realizando o sonho do pai. Mas com essa história da paixão Uhum. pelo cinema, ele teve a ideia de fundar, junto com mais 3 colegas, 3 amigos, essa escola de cinema em Cuba, para formar profissionais do cinema que tivessem esse compromisso com a identidade latino-americana, né? Para falar da América Latina, Uhum. das questões da América Latina, né? As questões políticas, sociais, culturais, as narrativas latino-americanas. E aí a escola Teve se até o Orlando começa Senna como com esse... diretor, né? O brasileiro Sim, o Orlando Orlando Senna como diretor. foi diretor há muito tempo e foi, enquanto esteve no Ministério da Cultura, um apoiador da escola. Foram para fazer o curso regular de cinema, né? Mas a ideia do Garcia Marques com isso era criar essa escola, então ele não estava o tempo todo lá, né? Não morava em Cuba, e ia uma vez por ano, por ocasião do Festival de Cinema, para ministrar um curso de 1 semana, 10 dias, variou assim ao longo dos 20 anos que o curso aconteceu, para jovens escritores, jovens roteiristas. E a ideia dele Uhum. era passar ali 1 semana com esses escritores, ouvindo as histórias e ajudando e colaborando. Então, essa oficina aconteceu desde que a escola foi fundada, né? Era sempre no mês de dezembro. E aí, isso cruzou a minha vida em 2006 mesmo, no começo do ano, quando eu estava procurando cursos e livros sobre escrita. Eu queria estudar escrita, assim, queria entender como se constrói um personagem, entender como se constrói um enredo, né? Como se modula uma história, tudo isso. E não existia nada aqui em Fortaleza. No Brasil, o que existia, assim, se tinha algum outro curso em algum outro lugar, eu não tinha conhecimento. Só o do professor Assis Brasil, no Rio Grande do Sim, Sul, que é na o nosso PUC, Rio Grande do grande, Sul. na PUC, que é o nosso grande inspirador e mestre, e que nos dá coragem, né, e inspiração para fazer esses cursos. E eu não tinha, morando aqui em Fortaleza, não tinha como ir para o Rio Grande do Sul naquele momento, e vi esse livro, né, porque algumas oficinas do Garcia Marques viraram livros. Eles transcreveram as oficinas e publicaram toda a Sim. oficina, né, que era aquela dinâmica, ele falando e os alunos respondendo. E quando eu vi o livro, que era justamente Como Contar um Conto, né, eu li em 2006, eu fiquei completamente fascinada com aquela ideia de estar com Gabriel Garcia Marques, que era, né, continua sendo um dos meus autores favoritos, e de poder contar com essa tutoria dele, com a opinião dele sobre as histórias, sobre o processo de escrita. Então, achei que seria fácil. No primeiro momento, achei que seria um curso como qualquer curso, que a gente se inscreve, né, faz uma inscrição, paga e vai. Eu imaginei que fosse muito caro, isso eu imaginei, que fosse uma coisa absurda, que talvez eu não pudesse ir por isso, mas não achei que fosse o que ele era. Eu mandei um e-mail para o e-mail institucional da escola, né, aqueles e-mails gerais, e perguntando informações sobre a oficina. Aí me disseram perguntando como era a inscrição, porque eu não encontrei em lugar nenhum no site. Aí eles disseram que era uma oficina para convidados do Gabriel Garcia Marques, não tinha inscrições abertas. E aí eu mandei um Uhum. segundo e-mail perguntando convidados como, né? Como era que funcionava isso. Sei lá, podia ter um jeito de mandar alguma coisa. E aí disseram que são pessoas, os convidados são pessoas do círculo íntimo do Gabo. Eram as respostas assim bem desanimadoras. E aí, só Super que aí, desanimadora. completamente, porque não. E aí a primeira vez que eu recebi essa resposta, então não vai dar. Não, mas não me conformei. Aí mandei um outro e-mail. Mas vem cá, como é que não tem como ter acesso a eles? Sei lá, eu fiquei fazendo perguntas para ver se tinha alguma possibilidade. Sei lá, metade das vagas seria assim, metade. Eu não me conformava. E fiquei Uhum. vários meses perguntando, pedindo informações, e realmente enchendo um pouco o saco, mas eu enchi o saco de pessoas diferentes, ficava fazendo perguntas para professores diferentes. Até que chegou um dia, com alguns meses, que eu vi que não ia acontecer, que não ia funcionar, que não ia dar certo, que eu não ia ser convidada por ele, eu não conhecia ninguém que pudesse me indicar, não tinha nenhum acesso, zero condições. E aí eu mandei um último e-mail para uma pessoa que eu não tinha visto antes na lista, né, que era o nome M. Júlia, que era Maria Júlia. E mandei esse e-mail para ela dizendo, olha, faz alguns meses que eu estou pedindo informação sobre esse curso. E já entendi que é um curso para convidados, não vou ter acesso, mas aí me lamentei um pouco, porque já era o último e-mail, já tinha dado por perdido, então eu já estava escrevendo qualquer bobagem.
Aí Sim. desabafei que é uma coisa meio dramática, assim, que era isso mesmo, às vezes a gente não consegue o que sonha, um negócio meio dramático. E aí pedia, mas o objetivo do e-mail não era ser dramático, era pedir para que, se por um acaso o critério de seleção mudasse em algum momento, que ela me colocasse no mailing lá da escola, né, para receber aviso e tal. Aí ela respondeu dizendo que já sabia do meu interesse, aí abre um parêntese, porque eu fiquei sabendo depois que os professores comentavam entre eles que tinham recebido e-mails meus, então virou meio que uma piada lá, porque eles ficavam comentando. Eles almoçavam juntos, devem almoçar ainda hoje na mesma... Agora não sei, porque não sei se está tendo aula, mas almoçavam juntos e O Garcia Marques já comentavam. deve ter se interessado como história mesmo, como conto, né? Como Felizmente personagem. ele não ficou sabendo dessa parte constrangedora da minha insistência. Mas aí ela disse, já estava sabendo que realmente era um curso para convidados, né, que era, inclusive, ele já tinha mandado a lista daquele ano, de 2006. E seis. Uhum. E aí ela disse depois, né, só que o curso tem 10 vagas e ele só mandou 9 nomes. Eu não posso botar seu nome na lista. O que eu posso fazer é o seguinte, você me manda numa página, isso era uma terça-feira, me manda até quinta-feira em uma página, metade da página, um resumo, o seu currículo resumido, e na outra metade, em um parágrafo, o resumo de uma história que você quer desenvolver no curso. Eu mando por fax para ele, se ele gostar, ele convida. E, e aí foi um momento de desespero, porque eu tinha conseguido abrir a porta que eu queria, mas eu agora tinha que estar, eu estava ali com uma prova de fogo, que eu acho que foi uma Claro. das maiores da minha vida, né? Eu tinha que encontrar uma história, resumir em um parágrafo e agradar a Gabriel Garcia Marques. Era o que eu tinha Se que a porta fazer não com abre, pelo menos tu diz, ah, eu tentei, mas não abriu a porta, né? Agora, quando a porta abre, é que está o problema, né? Tu tem que estar à altura desse convite. E como é que foi, hein? A partir de então, daí o convívio com ele, como é que foi? Com quanto tempo tu teve esse convívio? O curso foi assim, eu mandei a sinopse do Cabeça do Santo, né? Foi por fax, ele aprovou, eu fui para o curso, fui com apoio do governo brasileiro, do então Ministério da Cultura, né? Com apoio do governo e da escola. E o curso de Sim. aula durou uma semana, de segunda a sexta, de 9 à 1 da tarde. Uhum. E a gente passava essa manhã com ele, essas horas com ele, e cada um, né, acabou que eram 9 mesmo, era para ser 9, teve um rapaz que não pôde ir. E a dinâmica do curso era, cada um contava o resumo da história que tinha levado, que tinha mandado, né? Realmente todas as pessoas todos os outros alunos eram pessoas das relações dele, assim, amigos da família, Uhum. amigos de amigos. E todo mundo, a maioria tinha ali uma história que queria desenvolver mesmo. Eu tinha Uhum. da Cabeça do Santos, todo mundo tinha. Então a dinâmica é que cada um contava a sua história e ele ia dando opinião. E com Claro. muita honestidade. Então, olha só, isso é uma coisa que eu queria te falar, porque o livro, né, como você conta um conto, que no Brasil saiu como conta um conto, né? Não sei como é que é É isso. exatamente foi isso, né? Que saiu no Como contar Brasil. um conto. Mas como contar um conto, né? Eu acho uma coisa muito interessante, né? A forma como ele traz uma metodologia do cinema, né, para a literatura, porque no cinema tem muito essa coisa coletiva, pegar, né, enfim, um roteiro e destrinchar, discutir, fazer coletivamente isso, né? Isso. Pegar uma ideia e a ideia vai sendo transformada numa coisa completamente diferente. Eu acho essa dinâmica muito interessante e geralmente eu falo para os meus alunos, inclusive, né, sobre isso, que na literatura nós não temos muito ou não temos nada, ou muito pouco, essa experiência que na comunicação e no cinema já é mais comum, né? Essa coisa coletiva, de você pegar uma ideia inicial e realmente transformar. E esses acréscimos e, enfim, cortes, né, que acontecem, como é que foi isso assim para ti? Tu já tinha esse tipo de um contato com esse tipo de trabalho? Como é que foi para ti essa metodologia de criação, né, enfim, uma metodologia que mistura, né, audiovisual e literatura? É porque o curso era roteiro audiovisual mesmo. Todo mundo estava lá com um projeto para cinema ou TV. Né? E os meus colegas eram todos muito experientes. Hoje tem uma colega que tem séries, está escrevendo séries para Netflix, da Colômbia, tem outros colegas que estão fazendo trabalhos para TV e cinema no mundo inteiro, né? Pessoas de vários países. E
E além disso, você está falando, Jefferson, além desse pensamento, dessa ideia de pensar coletivamente os processos criativos no cinema, tem uma outra coisa que o trabalho com a escrita do roteiro do cinema tem muito forte, que a gente não tem tanto na literatura, que é naturalizar a reescrita. Né? Um tratamento de um roteiro, ele chega para ser filmado com 300 tratamentos, 200 e tantos tratamentos, 100 e tantos tratamentos, versões daquele texto, né? Trabalhado e retrabalhado. E na literatura, ainda, eu falo isso muito para os alunos, falei ontem, inclusive, numa aula, que existe essa ilusão de que o texto que nasce pronto, que se você não nascer, não escreveu de primeiro um texto maravilhoso, é porque não faz sentido, porque você não vai conseguir, porque não tem talento, e o texto exige trabalho, o texto literário e o texto do roteiro para o audiovisual. E isso eu aprendi muito, porque eu caí nessa oficina, porque eu queria fazer o curso com ele, e por causa dele, mas tive muita sorte de entrar nesse universo do estudo da narrativa para o audiovisual. Eu ganhei muito com isso. Entender o personagem, coisas que ele falava na aula, por exemplo, de trabalhar muito bem a descrição dos personagens a partir das ações e das cenas. Né? Então, pensar a narrativa em cena foi uma coisa que nunca saiu, nunca mais eu consegui escrever de outra forma, principalmente histórias mais longas. Então, tem pessoas, tem autores que têm um outro processo, que trabalham mais pela linguagem, mesmo pelo fluxo, às vezes, né, o fluxo de consciência, ou que não tem, e que é uma outra identidade, uma outra ideia de escrita. Mas isso foi muito bom. O processo lá foi muito saudável. Eram pessoas super experientes. Eu só aprendi. E a gente ficou muito amigo, né? O grupo acabou ficando muito amigo. Então, as trocas na aula de comentários, sugestões, foram excelentes para todos nós, para todas as histórias. Claro. Então, e como se conta um conto, então, já que tu teve aula com Garcia Marques, hein? O que ele mais repetiu o tempo inteiro, a coisa que ele mais falou o tempo inteiro é que a gente precisa saber a história que vai contar, do mesmo jeito que a gente sabe a história do Chapeuzinho Vermelho. Ele era a coisa que ele mais dizia, quando ele pedia para alguém contar. Então, qual é a sua história? Ele repetia isso o tempo inteiro. E aí a pessoa ia descrevendo o céu, descrevendo um cachorro, descrevendo não sei o quê, descrevendo uma rua. E ele dizia, não, você está esticando demais. Me conte a sua história do jeito que você conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Aí a pessoa esticava, ele dizia, não, como é a história do Chapeuzinho Vermelho? E aí a gente sabe encurtar, resumir essa história. E era o que ele mais falava. Então, chegar a esse resumo, essa clareza, é o que leva mais tempo quando a gente quer contar uma história. Isso que você falou, né, de novo, voltando para isso. Essa prática de falar em voz alta para alguém a história que você quer contar é muito importante. É disso que ele está falando. Né? Dominar a história de um jeito que você consiga resumir. Você consiga dizer do que é que se trata em poucas palavras. Isso é muito difícil de alcançar. Então, como se conta um conto, aí tem muitos caminhos. Um dos caminhos é falar em voz alta para alguém qual é a história que você quer escrever. Quanto mais difícil está para contar para um amigo, para uma pessoa, mais tempo você precisa ainda lidar com essa história. Na perspectiva do Garcia Marques, que era um autor de histórias, que queria contar situações e contar histórias muito amarradas, com muitas reviravoltas, né, como ele sempre fez. E aí essa resposta leva muitas horas, mas essa é uma delas. Claro. É muito interessante, né? Enfim, um mestre da literatura latino-americana com esse pé no cinema, né? E essa organização mental, né, em torno da história, no entanto, sendo uma figura que tem a linguagem, né, como um grande... a linguagem literária, quero dizer, né, a escrita tem uma importância enorme no seu trabalho, né? Então, essa conexão, né, de estrutura e linguagem, né, que eu acho que está bem... estrutura mesmo, do ponto de vista de história, né, do ponto de vista ali da trama, de como aquele enredo se organiza, né, mas esse esqueleto organizado com essa linguagem, no caso do Garcia Marques, né? Tu chegou a ter algum papo com ele para além dessas organizações assim mentais de tipo personagem, como é que vai funcionar, a história, como é que vai funcionar, o enredo, etc. Né? Como é que tu vai organizar ela? Tu também chegou a conversar alguma coisa sobre
linguagem, do ponto de vista de literária? O que se falou de linguagem, né? Foi um assunto que se tratou muito foi o uso de adjetivo. A gente falou Uhum. nisso porque existe um aconselhamento geral de não se usar muito adjetivo, não adjetivar muito o texto. E ele faz isso ao contrário, né? Ele adjetiva muito, ele usa 2, 3 adjetivos na mesma sentença. Às vezes, para 2, 3 adjetivos para o mesmo substantivo, para falar de uma mesma pessoa, de um mesmo lugar. E alguns adjetivos são muito característicos deles. Ele repete o diáfano, ele repete alguns adjetivos nas obras, em todos os livros. E isso é uma característica dele, impossível de se retirar de uma pessoa que é tão intensa. De que foi tão intensa, que Uhum. viveu tudo na vida de forma muito intensa. Que se acreditava no amor, acreditava na força do lugar de onde ele vinha, na força das histórias daquele lugar, dos antepassados, da cultura ameríndia, acreditava nas forças invisíveis, em tudo. Então, a obra dele é toda permeada disso, né? E esse uso de adjetivo e dessa intensidade era uma coisa dele não abriu mão. Agora, uma outra coisa que ele falou sobre linguagem é uma recomendação que eu já vi vários outros autores dizendo a mesma coisa, que é ler muita poesia enquanto está escrevendo um romance. Ele lê muita poesia. Ele tinha essa prática de passar o dia escrevendo, tinha um horário para escrever, e à noite ou estava com amigos, né, com a família, ou sozinho e lia poesia. Porque é uma reeducação, né? É um fortalecimento da relação com a palavra. E vai automaticamente para o texto. Então, combinar essas duas coisas, esse domínio de estrutura que ele trazia do cinema, com o domínio de linguagem que ele traz da poesia, das leituras, mas sobretudo da poesia, é muito difícil. Acho que isso é o que marca, é o que deixa essa marca dele, dos textos dele e de vários outros autores na gente. Isso é Linguagem. muito interessante. Isso que tu falou da questão dos adjetivos, por exemplo, né? Eu acho que é um exemplo, inclusive, de que aquelas meio que fórmulas mágicas que vendem por aí, né? Não dão certo também, entendeu? Do tipo, não é que tu tenha, né, um caminho apenas, né, para tudo. A gente acaba um pouco achando que vai ter um encurtamento, né, do caminho, um atalho, usando fórmulas, né? Enquanto que, na verdade, não é por aí. Os grandes escritores, os grandes mestres, em geral, batem e desconstroem, né, essas ideias, né? Do tipo, é claro que o domínio de uma frase curta é mais fácil dominar do que uma frase mais longa, né? Se tu ficar colocando adjetivos, pode ser que tu tenha um domínio menor dessa tua né, caracterização e da forma como tu vai. E aí pode ser que ele fique menos ágil, etc. No entanto, também pode perder um monte de elementos, né? De coloridos, de carne, de ritmo, enfim, de aprofundamento, né, do próprio conto, né? Falando de conto, porque nós estamos falando de conto, né, que é um gênero que se aprofundou na América Latina, né, com esses mestres, e depois a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, assim, o que eu queria te perguntar é em relação a outro elemento assim na tua vida, não como apenas como escritora, né? Mas, ou, enfim, como escritora e como professora, como é que tu faz essa conexão, tu usa de alguma maneira essa metodologia, essa conexão entre o cinema e a literatura, a poesia, por exemplo, né, para esse tratamento da linguagem de uma maneira mais sofisticada? Tem do cinema, a gente tem muitos ganhos principalmente com os alunos que querem escrever narrativas mais longas. Porque Sim. como o cinema se organizou como indústria, de uma forma mais, principalmente falando mais dos Estados Unidos, inclusive, de uma forma, se organizou como indústria, ajudando, inclusive, o país inteiro a se reerguer depois da quebra da Bolsa 29, do crack, e o crack da Bolsa, e os estúdios de Hollywood foi que ajudaram muito na economia dos Estados Unidos, então eles acabaram se organizando como indústria para o bem e para o mal. Isso é bom, tem pontos negativos e positivos. Os pontos positivos foram essa contratação de escritores que vinham da literatura contratados para escrever os roteiros de cinema. E essa
essa ponte aí entre o texto literário e o texto audiovisual, a profissionalização do roteirista, esse incentivo à escrita dos manuais de roteiro e à pesquisa sobre roteiro. Então, a gente tem vários trabalhos muito bons sobre isso, na aproximação, inclusive, com os símbolos e os mitos, enfim. Tem muita coisa boa para tirar dessa profissionalização do roteirista. E o lado negativo é isso que você falou, citou, essa ilusão de que existe uma fórmula. Então, existem livros para cinema, para literatura, que são livros e cursos, inclusive, que partem desse princípio formulaico, né? Faça isso, faça assim, só serve se for assim. E isso não vai existir. Eu acho que o que o cinema ajuda, essas técnicas dos roteiros de cinema ajudam a organizar o pensamento. Às vezes a gente tem uma história na cabeça e tem uma cena... Bom, às vezes eu escuto alunos dizer assim, não, eu sei mais ou menos como é que começa, eu tenho umas cenas assim na cabeça pelo meio ali, sei como é que termina, mas eu não sei como organizar. Aí vem o método das fichas, pegar os capítulos, transformar em ficha, pregar na parede, essas técnicas mais pragmáticas assim, que ajudam, né? Mas é isso que você falou, não existe essa fórmula pronta para nada, e o importante é que cada um escreva a história que só você pode contar, do jeito que só você pode contar. É isso que vai fazer a diferença, né? Só o Gabriel Garcia Marques poderia falar do universo latino-americano daquela forma, assim como, sei lá, deixa eu pegar aqui algum livro que esteja perto de mim, só o Alberto Manguel, que não é ficção, mas ele poderia falar da relação dele com os livros, a literatura e a biblioteca, como ele tem escrito, né, nesses ensaios. E eu acho que a poesia como um elemento da alma e da linguagem, e a combinação, assim, atingir esse equilíbrio entre uma coisa e outra é que dá o objetivo de quem escreve. E se entender, né? Entender o que realmente cada um quer escrever. Eu acho que isso foi muito respeitado na oficina dele, por ele. Né? Ele respeitou muita gente, respeitou muito o que cada um queria falar. Legal. A internet não está muito boa, mas a gente está conseguindo ouvir. Está um pouco ruim a Tá imagem, oscilando? mas dá para a gente ouvir é, você falando. Não sei se. Tá oscilando. Mas Agora, assim, para mim eu tô te vendo e tô me vendo e a minha conexão tá completa aqui. Tá caindo? tá. Bom, pelo menos para mim aqui, espero que para os outros esteja melhor. Mas assim, ó, vamos continuar aqui a nossa conversa. Como é que foi, então, a passagem dessa experiência para o teu romance, né? Então, aí saindo do como se conta um conto, aí, a questão da como se conta um conto, porque isso virou, né, um livro importante. Inclusive, no livro que saiu no Brasil, tem lá o Reinaldo Monteiro, não sei se tu conhece o escritor cubano, né, que é uma figura que também publicou As Afinidades aqui no Brasil, né? Já teve várias vezes no Brasil uma figura muito bacana e que absorveu muito dessa perspectiva também, né? Mas e essa passagem, digamos assim, são três coisas, né? Você passou lá para o seu livro, para o Cabeça de Santo, né? Como é que foi essa passagem, né, dessa experiência para o seu texto? Agora você me avisa então se a conexão cair, que eu vou tentar então passar por 4G. Mas aqui para mim está aparecendo normal, mas você vai me dando o sinal. Bom, eu fui para o curso em 2006, eu só terminei o livro em 2013. Eu Pois é. fui fazer doutorado, fui fazer muita coisa. E no último dia de aula, na verdade, teve um último encontro com ele, ele disse para mim que eu prometesse a ele que ia terminar, porque eu ia ser muito difícil terminar o livro. E ele disse que ia ser muito difícil. Eu achava que não, achava que ia ser fácil. Que eu estava feliz, ele tinha gostado muito da história, eu estava com a estrutura mais ou menos encaminhada, mas foi muito difícil pela pressão, justamente de ter começado lá, né? Ter essa pressão de ser uma história que começou na mão dele, com as bênçãos dele, com a ajuda dele. E aí eu levei muito tempo para encontrar o tom, porque também passei 4 anos trabalhando no livro como roteiro, não como texto literário. Eu fiquei trabalhando com a ideia de que seria um roteiro de cinema. Depois foi que eu mudei
passei a escrever como livro, né? Como literatura. E aí levei mais um tempo e terminei, entreguei em 2013, ele saiu em 2014. Abre um portal, né? Quando você começa a lidar com um determinado tema, isso está acontecendo de novo com o romance que eu estou terminando, que a gente começa a ver o tema em todo lugar e fica muito imerso nas pesquisas, nas pesquisas de tudo o que vai envolver a história. Eu fui pesquisar há muito tempo Santo Antônio, eu não sou católica, mas eu fui pesquisar há muito tempo a história de Santo Antônio como personagem da história, como homem. Então, isso me tomou um tempo danado. E aí acabava toda viagem que eu tinha que fazer a trabalho, eu dava um jeito de passar em algum lugar. Eu passei onde ele morreu, onde ele nasceu, e fui fazendo essa peregrinação. Acabou que eu nem usei nada disso. Não usei nada da vida de Santo Antônio no livro, nada, absolutamente nada. Então, isso foi se construindo com o tempo. E foi uma pressão imensa ter feito. Acabou que foi mais difícil do que fácil ser um livro que começou na oficina do Garcia Marques. Isso não me ajudou a ficar mais tranquila, nem a ficar mais segura com o texto. Pelo contrário, assumir era uma responsabilidade muito grande. E acabou que quando o livro saiu no ano que ele morreu, né? Saiu uns meses antes dele morrer. E logo depois já foi publicado. Tem na Inglaterra, que essa é a edição inglesa. Depois saiu nos Estados Unidos. A edição americana também são as edições muito bonitas. Depois a edição francesa. Mas a primeira de todas foi a brasileira, pela Companhia das Letras. E acabou ficando... Aí tá mais difícil ainda o segundo depois dele, porque tem todo... Eu preciso de um tempo para escrever, eu não escrevo rápido, romance pelo menos. No primeiro tinha as bênçãos e o peso era a bênção. No segundo era a falta. É a falta da bênção, Nem só isso, mas é que... Eu já ouvi isso de outros autores, assim, autores que têm, sei lá, uma carreira de 10, 20, sei lá, um número muito grande de romances, dizer que o primeiro para o segundo é um salto difícil. Depois vai ficando mais... Parece que não fica fácil nunca, mas do primeiro para o segundo eu posso garantir que está sendo um salto difícil. Se ficasse fácil, né? Mas olha só, vamos para a tua outra parte, a outra da tua carreira, que é a tua intensa produção de livros infantis. Tu tem alguns aí para a gente... Eu pedi para tu dar uma... São tantos, eu peguei só o Ela Tem Olhos de Céu, que foi o que ganhou o Jabuti, que é ilustrado por Matheus Rios. Eu sou jornalista, né? Eu comecei a escrever livros. Primeiro eu escrevi dois textos, 2 ensaios biográficos, um sobre o Frei Tito de Alencar, que é um frade dominicano cearense que morreu em decorrência das torturas na ditadura. Assim, quando eu pesquisava o Frei Tito para escrever esse livro do Frei Tito, entrevistava as pessoas, eu nunca imaginei, nunca, que a gente iria voltar a falar nisso como um risco. Falar em ditadura e falar em perseguição, em prisão, em perseguição política. Eu nunca imaginei que isso um dia voltasse a ser um risco. Assim. Quando eu estudava a história do Frei Tito, dos frades dominicanos, eu imaginei que isso era um passado que não ia voltar. Né? Que não ia voltar, que o processo democrático iria avançar. Sempre, né? Avançar cada vez mais. Mas, enfim, foi esse livro, esse ensaio biográfico, depois uma mesma coisa, um ensaio biográfico sobre a Raquel de Queiroz, para a mesma coleção aqui da Fundação Demócrito Rocha. E aí eu recebi a encomenda de escrever um livro para criança, contando a história do livro. E aí, a partir disso, eu comecei a escrever outros livros também por encomenda, por convite. A vida do escritor tem muitas surpresas, porque a gente vai sendo convidado para coisas que nunca imagina, né? Então, muitas coisas que eu fiz foram convites e propostas, e o texto infantil foi assim. E aí foram 18 livros, e o último que eu publiquei foi justamente o Ela Tem Olhos de Céu, que ganhou o Jabuti de literatura infantil. E logo depois... E deixa eu te perguntar, e como se conta um conto para criança, na comparação com como se conta um conto adulto? Quais as dificuldades que tu vê, assim, tu acha mais fácil ou mais difícil escrever para criança, para adolescente? Como é que é a tua relação com esse público? Acho que a dificuldade é a mesma, mas tem questões diferentes, né?
Em relação à estrutura, é a mesma coisa, o mesmo empenho, né, mesmo cuidado que a gente tem que ter com pensar os personagens, mas óbvio que é um outro público, dependendo inclusive do projeto que se vai fazer, né, se é juvenil, se é mais infantil, aquele público tem especificidades diferentes do público adulto. Os temas, né, lidar com os temas é tudo muito mais delicado, a forma como o livro chega no leitor. O adulto vai na livraria e compra o meu livro. Um adulto que quer ler o livro, ele vai e compra vai na livraria, compra pela internet, compra o livro, o e-book. A criança, ela sempre tem um intermediário, né? Sempre vai ter um adulto fazendo essa ponte. Então, essas são muitas questões. Existe todo uma mediação entre a criança e o livro que interferem também no que vai ser decidido, na decisão das editoras. É isso que torna o livro infantil mais complexo, né? O livro para crianças mais complexo. Mas o cuidado com a linguagem, o cuidado com a história, o cuidado com o texto como um todo é o mesmo. Não tem facilidade porque é para a criança. Ao contrário, a criança diz na sua cara. O adulto pode ler o seu livro, não gostar e nunca dizer. A criança diz. Assim, diz os eventos que eu fiz em escola e Diz. de criança, eles dizem. A minha filha de 10 anos, nossa, só fala mal dos meus livros infantis. Mas assim, por que você só escreve livro chato para criança? Na cara dura, entendeu? Tipo, elas são assim, muito, muito diretas na sua opinião. Tipo, eu acho isso uma coisa sensacional. Então tem que ter um cuidado enorme, né? Realmente, porque não vai ter uma coisa meio disfarçada, né? E tem outra coisa que, assim, a nossa infância é muito diferente da infância contemporânea. A minha infância dos anos Claro. 70, 80 é muito diferente da infância contemporânea, mas é absurdamente diferente. Então, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de compreender esse olhar dessa criança, principalmente agora. Crianças que estão passando por uma pandemia, crianças que estão vivendo um mundo digitalizado, né? Crianças que estão vivendo um contexto muito diferente do que a gente viveu. Não adianta a gente pregar aquela ideia do que o bom era o nosso tempo, as nossas brincadeiras, os nossos brinquedos, porque isso não vai funcionar. Então, o respeito pela presença, por tudo que é presença na vida da criança, na hora de escrever um texto, ele é fundamental. Mas é difícil, eu acho que é até mais difícil escrever para criança. Então, e né, literatura infantil e literatura infanto-juvenil, tu faz alguma distinção ou para ti é o mesmo universo? Como é que é um ajuste de linguagem? No fim das contas, toda essa classificação é uma classificação do mercado e da escola que precisa, né? Precisa saber qual é a faixa adequada para aquele livro, para colocar na estante da livraria, precisa saber qual é a série que a escola vai usar, mas a gente lê vários livros. Nós, adultos, a gente pode ler e adorar livros que são escritos, né, que são rotulados como livros infantis. Claro. A Olga Torcati, que ganhou o Nobel, a polonesa, ela tem um livro Alma Perdida, que é um livro ilustrado, né, vendido como um livro para crianças ou infanto juvenil, mas eu conheço muitos adultos, eu inclusive, que ficou muito tocado com a leitura do livro, fala muito para a gente, adulto, sobre as questões da vida. Então, não tem esse limite de idade, ele não existe. O bom livro infantil, ele agrada o adulto. Eu acho que essa é uma regra que nunca é contestada. Lewis Carroll, Stevenson, por exemplo, né? A literatura, eu tive a sorte, sei lá, mas a literatura infanto-juvenil, aquela mais clássica, eu acabei lendo na idade, assim, sabe? Então, poxa, Júlio Verne, é uma coisa maravilhosa. No entanto, vai passando o tempo e tu vê que aquilo, caramba, aquilo não tem idade, sabe? Tu continua tendo uma relação com aquilo, volta, vai lendo e observa o quanto aquilo está, né, aprofundando temas, né, sobre o ser humano. Isso é fundamental, né? Eu acho que essa é uma diferença. Não tanto a questão da idade, né, mas essa qualidade, né, de se manter vivo dialogando, né, com temas humanos, né? E a nossa produção brasileira, assim, os autores brasileiros, a Ana Maria Machado, a Lígia Bojunga, o Roger Mello, que mais recente, e
Roger tantos Mello, autores. o prêmio Hans Christian Andersen de literatura, né? Coisa, Isso, a Ana Maria pô, também, a Lígia Bojunga ganhou o Alma, né, o maior prêmio Nobel da literatura infantil, e a gente tem é, esses autores são um orgulho para o país. E a gente, qualquer livro deles, qualquer adulto que leia para uma criança, vai ler com prazer, não vai ler se chateando. é impressionante. Eu acho isso faz, inclusive, com que os nossos leitores de literatura infantil, as crianças, sejam tão críticos, porque É, tem uma literatura de alta qualidade, não é? E a acho gente que elas tem. têm toda a razão. Acho que uma obra-prima da nossa literatura é o Flix, do Ziraldo. Sim, do Ziraldo. Fazer aquilo, né? Fazer aquele texto com um texto com tanta economia de palavras, mas que fala tanto, um texto que É, nunca vai mas, deixar de dizer o que tem que dizer, né? Que é a definição de clássico do Ítalo Calvino, é um texto que nunca fala o que precisa falar. E a é. gente tem uma produção infanto-juvenil magnífica. De dar Então, muito como orgulho. professora, desculpa, mas Não, eu você só terminei, só disse que era uma produção de dar orgulho. claro. É, como professora, tá? Como é que é a tua atuação hoje? Fala um pouco aí do teu trabalho como professora de escrita criativa. E como é que tu traz, né, então, assim, um pouco mais dessa experiência, tanto a experiência como escritora, claro, né, como essa experiência que a gente começou aqui no nosso início de conversa. A conversa vai tão rápido que já é 15 para as 9, olha como É. vai. Eu coordeno uma especialização aqui na Unifor, na Universidade de Fortaleza, e a gente está na quarta turma dessa pós, é um curso de 18 meses, que passa por vários gêneros literários, tem uma formação teórica, tem uma formação prática, e hoje eu atuo mais pensando esses cursos, né, coordenando e convidando os professores, e também tenho os meus cursos livres, tanto na Unifor como em alguns outros lugares. Semana que vem, inclusive, eu estou com um curso novo na Companhia das Letras, que é a partir de 4 autores que pensaram a escrita, né, que falaram sobre a escrita. Toni Morrison, o Orhan Pamuk, o Ricardo Pilha e a Lígia Fagundes Telles. Então, eu tenho tentado cada vez mais montar cursos diferentes, assim, ir montando cursos diferentes, cada vez que eu dou uma aula diferente da outra, que abra essa perspectiva para falar dos outros autores, né, para ter essa consciência de que a gente escreve a partir de uma herança de muitos que vieram antes e que estão Claro. produzindo ao mesmo tempo. E eu tenho tido muita sorte, porque os meus alunos têm me dado muito orgulho. Eu tenho um aluno, o Estênio Gardel, acabou de publicar pela Companhia das Letras um livro, A Palavra que Resta, que está indo muito bem, de venda, de público, de Sim, crítica. E tenho muitos alunos ganhando prêmios e participando de coletâneas. E acho que o mais importante é essa construção coletiva de um pensamento sobre a literatura, de a gente se fortalecer como leitor. É isso que é mais. A gente precisa ter claro, mais leitor do que escritor, inclusive. E claro. fortalecer a leitura, a relação com a literatura. É um trabalho que me dá muito prazer. Socorro, sabe que a gente, na Quadra Amarelo, né, plataforma de escrita criativa, a gente tem lá o curso, tem o curso de escrita criativa eu e o Assis Brasil, mas tem uma reflexão, assim, que eu acho que a gente tenta fazer aqui no nosso Escritas Ninjas, na Mídia Ninja, que é sobre uma escrita criativa brasileira, sabe? Já de uma outra, assim, como é que tu vê isso, né? Porque no começo era o Assis Brasil, era o Raimundo Carreiro, né? Nós temos assim, o Ciro dos Anjos, que era aqui em Brasília nos anos 60, né? Enfim, tem umas figuras que são pilares, né, dessa reflexão sobre escrita, né, no Brasil, que era uma coisa antes também um pouco importada demais, né? Importava os modelos mas hoje não, né? Tem Marcelino Freire, né? Tem, enfim, inúmeras outras figuras, outros bem mais jovens, inclusive, uma figura, né? Um monte de gente que está refletindo sobre escrita, dando aula e trazendo as suas perspectivas. Como é que tu está vendo isso, assim, essa movimentação em torno da escrita criativa no Brasil? Tu acha que já tem uma reflexão brasileira, né? Uma escrita criativa brasileira? Eu acho que sim, os cursos estão se organizando, as pessoas estão se conhecendo, se encontrando, pensando junto, essa perspectiva, assim, todo mundo acaba se conhecendo e dividindo as reflexões. E eu acho que está assim, se construindo esse pensamento de uma escrita brasileira
Porque eu acho que todos esses que você citou, né, todo mundo que você citou, e eu me identifico com isso, usam muito essa ideia de que a gente precisa ler os autores brasileiros e ler os contemporâneos e se relacionar com esses textos para construir os próprios textos. É óbvio que, às vezes, os alunos mais jovens, principalmente, têm muito mais referência estrangeira do que de autores brasileiros, né? Referências de livros, principalmente os que querem escrever o YA ou livros juvenis, tem essa referência estrangeira, mas a maioria está contando histórias dos seus lugares. E isso Uhum. que você falou dos cursos se espalhando pelo Brasil, a gente tem cursos em vários lugares, e isso que a gente ganhou na pandemia de acelerar o online, os cursos online, permite com que as turmas sejam muito diversificadas. Eu tenho turmas com pessoas de vários estados, de várias cidades. É. E aí as pessoas vão trazendo as histórias dos seus lugares, dos seus estados, e isso vai construindo uma identidade nacional, assim, que dá gosto. Eu tenho visto, eu acho que essa geração que está saindo dos cursos de escrita, eu tenho essa sensação de que está saindo com essa perspectiva, sim, de se entender como autor brasileiro. Parece óbvio, né? Mas é diferente. É como a ideia da escola de cinema, né, que a gente estava falando no começo. A escola de Cuba, ela é uma escola com a perspectiva de formar profissionais de cinema com um pensamento latino-americano. E os cursos, eu Uhum. acho que todo mundo compactua assim, Claro. pensa parecido. E acho que tem uma coisa também, eu não sei se tu nota isso, né? As referências latino-americanas também no Brasil, do tipo os escritores brasileiros que estão, professores também e tal, né? Atentos a contribuições latino-americanas, eu noto assim, sabe? Na semana passada eu conversei aqui com o Jacques Fuchs, nós falamos sobre, né, literatura e matemática, falamos sobre Borges, falamos, sabe, tá todo mundo muito antenado, ou seja, não são mais as referências apenas europeias ou norte-americanas, né? Eu próprio vou, enfim, começar um curso agora, né, sobre contos, né, a partir dos argentinos, que são mestres também, né, na questão né, do conto e tal, ou seja, tem também uma conexão do Brasil com a América Latina, com, né, eu acho isso uma coisa super bacana que acontece também, não sei se tu concorda, né, se tu nota isso, porque tem um sentimento, né, de que o Brasil né, se conecta com essa literatura, né, por exemplo, isso é uma coisa interessante, né, a tua relação, por exemplo, aí, né, do início da nossa conversa, com Garcia Marques, né, com autores, enfim, da parte de cima aqui da América do Sul, né? Já no Rio Grande do Sul, a nossa conexão lá com o Cone Sul, sabe? Com o Uruguai, com a Argentina, com o Chile, né? Isso está vindo à tona, né? Está se conectando, ou pelo menos essas referências estão ajudando a, digamos assim, a pensar o Brasil também numa conexão com a América Latina. Tu nota isso? Como tu vê? Noto, eu tô muito orgulhosa das mulheres, das escritoras latino-americanas contemporâneas que estão dando um show, assim, conquistando o leitor no mundo inteiro. Fui pegar aqui a Samantha Sim, Schweblin, que eu acabei de ler o Kentucky, e a Mariana Henriques, a Selva Almada, a Pilar Quintana, são tantas que estão fazendo um trabalho conjunto, assim, mulheres em países diferentes, né? A Pilar Quintana é lá na Colômbia, tem as argentinas e tantas outras, que estão criando uma marca muito própria. Né? A Mariana Henriques fala da Argentina sem concessões, fala de política, mas ela quer também escrever sobre terror, então ela faz sim, ela sim. acaba construindo um texto absolutamente original, absurdamente original, e elas estão sendo traduzidas para o alemão, para o inglês, para o francês, conquistando o mundo sem deixar de contar suas próprias histórias. Eu estou muito orgulhosa, acho que essa influência, e a gente deve muito isso aos tradutores e às editoras brasileiras que têm se empenhado nisso, tradutores e editores muito Sim. atentos a essa literatura contemporânea latino-americana, e acho muito bom ver em alguns alunos e alguns colegas uma influência maior da América Latina do que de autores europeus e americanos. Não que seja nenhum tipo de problema, acho que a gente tem que ler tudo do mundo inteiro. Mas se reconhecer nessa identidade latino-americana, eu acho que é muito fortalecedor para essa nossa base, assim, para quem quer triar.
Entender que o nosso contexto tem muitas semelhanças, né? Pensar as ditaduras, por exemplo. Quando a gente Claro, lê esse subtexto da Mariana Henrique sobre a ditadura na Argentina, a gente se reconhece. Né? A gente claro. tem a nossa memória de ditadura também, infelizmente. Essas conexões que são conexões, né, enfim, da parte feia, a parte triste, né, mas também as conexões da parte criativa, não é? A renovação do conto, o tanto que a América Latina, né, o boom latino-americano, o quanto isso significou de praticamente um sopro assim de renovação para a literatura europeia, né? O pegar indo um pouquinho mais acima, né? Que eu sei que tu gosta do Juan Rulfo, né, que é Gosto muito. uma coisa Gosto, maravilhosa, mexicana. gosto de outro mexicano, que é o Juan Pablo Villa-Lobos, que é contemporâneo. Sim, Eu soube ontem de um livro dele que eu não li ainda e fiquei muito feliz. É muito bom quando a gente descobre um livro de um autor que a gente gosta que não leu ainda. Né? Tem outra coisa que o Julian Fuchs estava falando num clube de leitura que ele fez aqui na Unifor sobre o trabalho dele aqui, o romance História de uma Ideia, que é um ensaio sim. sobre o romance, sobre a ideia de romance. E ele falou uma coisa que a gente tem falou sobre autores argentinos mesmo, falando sobre o Pilla, o próprio Cortázar, que a América Latina tem uma tradição maior do autor trabalhar ao mesmo tempo com a ficção e com o ensaio. E que no Brasil a gente Uhum. ainda não tem tanto. Mas esses ensaístas latino-americanos, eu acho que todo mundo que gosta, que lê os contos do Cortázar, que se interessou pelos contos, pela ficção do Cortázar, também leu um pouco dos ensaios, aquele livro dele clássico, Aulas de Literatura, que tem grandes Sim. lições sobre o conto. Eu acho que essa reflexão, a gente aprende muito com eles nesse sentido também, né? De refletir sobre o fazer literário. Refletir Uhum. sobre essas relações entre autores, influências, cultura, isso que a gente está conversando aqui. Né? Eu acho que o Brasil está começando a despertar para isso. Esse livro do Julian Fuchs é muito bom. Deixo aqui de sugestão para o pessoal que tem vontade de escrever romance. Não é um manual, não é um livro de escrita, nada disso. Sim, É uma sim. reflexão, um ensaio do doutorado dele, a tese de doutorado dele. Né, ele falou sobre essa tese, ele falou, fez um resumo para nós aqui numa uma conferência aqui no CCBB, em Brasília, realmente muito legal, uma perspectiva muito interessante sobre o romance. Mas olha só, a gente está indo aqui para o final, eu Isso. queria Passou que muito tu rápido. falasse um pouco, como professora, assim, da questão do conto. Tu acha que tem interesse pelo conto entre os alunos? Como é que tu vê? O pessoal quer escrever só romance? Por onde que eles têm ido? Eu tenho uma experiência, tu tem outra, cada um de nós tem, né, várias experiências sobre isso, é uma coisa muito importante. Eu queria saber como é que tu tá vendo assim o interesse pelo conto entre quem procura escrita criativa contigo. Eu não sei como é aí contigo, com seus alunos, mas aqui o pessoal tem escrito mais conto do que romance. As pessoas Uhum. colocam a ideia de escrever um romance como um sonho, quem sabe um dia, mas os alunos têm escrito mais contos do que romance. Aí na contramão existe essa ideia de que o mercado é mais receptivo para os escritores iniciantes, então o mercado recebe melhor projetos de romance do que de conto. Que o livro de conto vende menos do que o romance, existem esses problemas aí pelo meio do caminho. Mas eu vejo mais interesse na escrita do conto, apesar de não ser exatamente mais fácil, necessariamente mais fácil escrever Exatamente. conto, um bom O conto pessoal pode acha que é levar. mais fácil, mas percebe Não, o quanto é pesado, né, de fazer um bom conto. às vezes um bom conto leva muito mais tempo do que um bom romance, dependendo. E é muito difícil, assim, conseguir toda a concisão que o conto pede, né? A economia, ao mesmo tempo a abundância, mas aqui eu tenho visto mais interesse, assim, e todo mundo, os alunos costumam ser leitores de contos, assim, leitores ávidos. E esperam Uhum. novidades, né? Esperando novidades, de novos contistas publicando mais. Claro. Agora, uma coisa que, pelo menos, a gente tem ouvido assim de algumas editoras independentes, e eu fico muito feliz com isso, é o interesse pela literatura brasileira, e, inclusive, estão publicando contos. As editoras
né, as editoras independentes, né? Ou seja, por exemplo, dá um exemplo que é a editora Taverna, tá? Fazendo propaganda da editora Taverna, ela que publica lá em Porto Alegre, tem a Livraria Taverna. Eles dizem, olha, o pessoal que chega na Livraria Taverna procura literatura brasileira, uma coisa impressionante o quanto está essa movimentação. Tu tem visto isso, uma valorização da literatura brasileira, assim, como é que está acontecendo no Ceará e por onde tu anda nesse Brasil? Tenho sim, tenho visto esse apoio das pessoas, dos leitores com os autores brasileiros, isso que essa profusão de cursos, de lives, de contato com os autores, presença das pessoas nos eventos, querendo conhecer os autores de perto, presença desses Uhum. autores nas redes sociais, eu vejo muito, com muito interesse. Eu acho que mudou demais os últimos 10 anos, talvez até um pouco menos, nos últimos 5 anos, estou vendo crescer muito o interesse na literatura brasileira, fico muito feliz. Que Já bom. está no nosso finzinho aqui. Tá no nosso finzinho, então era isso, querido. Eu queria te dar olha, um grande beijo, agradecer muito. Rapidamente dizer que na semana que vem a gente está aqui de novo, tá? Estou alinhavando aí uma live super bacana sobre literatura e direito. Que E então tá todo maravilha. mundo convidado aqui no nosso Escritas Ninjas, que é uma promoção da Mídia Ninja com a plataforma de escrita criativa Quadro Amarelo. Querida, grande beijo. Beijo, Queria Jefferson. dar Muito um tchau e dar um tchau obrigada. para nós aí. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Um beijo. Foi ótimo nossa conversa. Maravilha. Tchau, então. Beijos e beijas e até semana que vem. Até semana Valeu. que vem. Vou assistir.